Imagina que essa folha aqui é o Nando Moura. Pois bem, Caio Coppola respondendo a um vídeo do Nando Moura sobre o impeachment do Alexandre de Moraes do STF, o Caio Coppola poderia ter feito assim, ó, com o Nando Moura e ter jogado, mas ele não fez isso. E eu vou daqui a pouco mostrar, aliás, para vocês o que é que o Caio Coppola fez com o Nando Moura. O Nando Moura fez esse vídeo questionando um abaixo-assinado que o Caio Coppola foi um dos líderes, ou foi o mentor, enfim, fez o texto, para que o presidente do Senado, senador Pacheco, começasse a analisar o pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que está no Senado. E esse pedido de impeachment é baseado em várias besteiras que o Alexandre de Moraes fez, coisas que a Constituição proíbe, coisas que não estão previstas em lei, e ele então, por isso, se tornou conhecido como xerife da corte. É um absurdo, um monte de coisa. E o Nando Moura, naquele tom dele de ira, de chateação, fala um monte de coisas e o Caio responde, item por item. Uma das coisas que o Nando Moura falou é sobre por que não fazer esse abaixo-assinado para tirar o Dias Toffoli ou Gilmar Mendes. E aí ele diz porque o Dias Toffoli agora é aliado de Bolsonaro e o Gilmar Mendes é o relator do processo contra o Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República. E aí o Caio Coppola foi cirúrgico, foi brilhante na explicação dele. É claro que você só pode pedir um abaixo-assinado para que um pedido de impeachment seja analisado se esse pedido de impeachment estiver no Senado Federal. E não tem nenhum pedido de impeachment contra contra o Dias Toffoli, porque o antigo presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, no apagar das luzes da sua presidência, do seu mandato, ele arquivou todos os pedidos de impeachment contra o Dias Toffoli. Assim como também não tem, ou pelo menos até a data que foi feito essa abaixo-assinado, não tinha nenhum pedido de impeachment contra Gilmar Mendes. Então, não tem sentido, não tem o menor cabimento fazer um pedido de impeachment fazer uma análise, pedir uma análise sobre um processo de impeachment de um ministro do STF, quando não existe esse pedido no Senado Federal. Não tem o menor cabimento. E aí o Nando continua dizendo que o Caio Coppola está blindando os ministros do STF, e aí o Caio Coppola, mais uma vez, manda a lenha. E ele mostra uma participação dele na CNN, onde ele fala de forma, de novo, extremamente educada, de forma civilizada, a opinião dele sobre os membros do STF, sobre inclusive a expressão Vossa Excelência, enfim, sabatinas que sabe-se lá como é que foram feitas, como é que um cara que não sequer conseguiu ser juiz de primeira instância passa numa sabatina, coisa que eu sempre falei aqui nesse canal, sempre eu questionei isso, sempre argumentei isso, como é que um cara que não conseguiu por 2 vezes, não foi só uma não, ele tentou 2 vezes e deu com a cara na porta, porque ele não conseguiu passar na prova para ser juiz de primeira instância. E ele é alçado ao cargo máximo da Justiça Brasileira, ministro da Suprema Corte, por Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele era advogado do PT na época, depois passou a ser advogado-geral da União, enfim, ele veio nessa esteira aí de atuação junto com o PT e chegou no Supremo Tribunal Federal por causa de uma indicação do Lula. E na época, quem não lembra, o Brasil estava passando aquela confusão do mensalão, aquele escândalo doido lá, e o Lula, depois ficou provado que ele tinha no bolso dele os políticos, né, do Brasil, ele comprava, enfim. E eu fico imaginando que tipo de sabatina foi essa que o Dias Toffoli fez no Senado para ser aceito, né, para ser empossado. Aliás, esses caras que
vão fazer essa sabatina para ser ministro do STF. Me parece que é tudo carta marcada, parece que é tudo já combinado de antemão, já tudo acertado entre as leis. Isso é um absurdo, isso é uma excrescência. É lamentável, é de lascar que a gente tenha esse tipo de situação onde membros da mais alta corte estão lá depois de um arranjo, de uma negociata. É por isso que a Corte Suprema do Brasil é desmoralizada, é por isso que ministros da mais alta corte são desmoralizados quando vão, por exemplo, o Gilmar Mendes em Portugal é desmoralizado. É por isso que eles não podem sair na rua sem seguranças armados, porque esses caras não representam nada. Eles são realmente uma lástima. As decisões deles são realmente horrorosas. O cara que foi indicado pelo réu num julgamento para decidir se esse réu sofreu uma ação, um processo parcial ou imparcial, então o cara que foi indicado pelo réu é quem vai decidir se o processo que o réu foi vítima, foi condenado, vítima não, que ele foi condenado, quem vai decidir isso é o que foi indicado pelo réu. Tem cabimento isso para vocês? Como diz o pessoal lá de Goiás, tem base um negócio desse? Né? Não tem cabimento, cara, não tem cabimento. E aí, voltando para a questão do Caio. O Caio, depois que ele fez esse comentário na CNN, ele inclusive perdeu o cargo, saiu, foi afastado da grade de programação da CNN por conta desses comentários que ele fez sobre ministros da Suprema Corte do Brasil. E aí ele mostra claramente que, apesar do vídeo, né, ter mais de 750 mil acessos, ele foi desligado. Então isso prova que ele não foi desligado porque não tinha acessos, porque não tinha relevância, mas ele foi desligado porque ele fez comentários que são contrários à Suprema Corte. Eu fico imaginando, cara, esse pessoal da Suprema Corte, esses ministros, eles devem ter um grupo no WhatsApp. Com certeza eles devem ter um grupinho dos 11 ministros para trocar informação, enfim. Com certeza eles têm, né? E eu fico imaginando o nome desse grupo aí do WhatsApp dele, deve ser os deuses. Porque eles devem se achar realmente deuses, que os caras fazem, pintam, borda e fica por isso mesmo, ninguém faz nada, não tem uma autoridade que afronte esses caras quando eles fazem besteira. O Lewandowski, lá atrás, no processo da Dilma, fatiou o processo, coisa que a Constituição não respalda. Naquela ocasião ele era para ser afrontado, ele era para ser lá na hora. Não, ô ministro, que merda é essa que você está fazendo? Que merda é essa? Enfim, mas ninguém fez, e aí de lá para cá vem acontecendo cada barbaridade que é de arrepiar. E aí um dos pontos que o Nando Moura coloca, voltando para a questão entre o Caio e o Nando, é que o Caio não apresentou esse processo contra o Gilmar Mendes nem contra o Dias Toffoli, porque tanto o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes têm relação agora com a família Bolsonaro, são aliados, um é aliado, o outro é o relator do processo, enfim. E aí ele conclui o vídeo dele dizendo o seguinte, que o Alexandre de Moraes, sendo impeachmentado, sendo afastado da Suprema Corte, quem vai indicar o novo juiz, o novo ministro, é Jair Bolsonaro, é o presidente. E aí com isso ele fecha o vídeo dele dizendo que tá vendo e tal, é porque é o mito que vai indicar. Agora, Nando, se o Gilmar Mendes ou o Dias Toffoli fossem impeachmentados, fossem afastados, não seria também o presidente da República que iria indicar o substituto de um dos dois, ou talvez dos dois? Então a sua lógica não faz sentido nisso. Quando você bombardeia o Caio Coppola dizendo que o Alexandre de Moraes ia ser substituído por uma indicação do Bolsonaro, querendo de alguma forma dizer que o Caio Coppola, na sua abaixo-assinado, que por sinal já está caminhando para 3 milhões de brasileiros assinando esse negócio, espero que o
o presidente do Senado coloque esse pedido de impeachment em análise, e você está colocando isso daí, o Nando colocando como que o Caio Coppola está fazendo isso para que o Bolsonaro coloque um substituto do Alexandre de Moraes. Não faz o menor sentido, porque tanto faz qualquer ministro do STF que faleça, que morra, que se aposente ou que seja impeachmentado, quem indica o substituto é o presidente da República em exercício. E agora, nesse momento, o presidente da República é Jair Bolsonaro. Sim. Então, o Caio, como eu falei lá atrás, ele poderia ter pego o Nando embolado como aquela folha de papel e jogado. Mas como ele é um rapaz extremamente equilibrado, inteligente, educado, ele fez isso aqui com o Nando Moura. Olha, pegou assim, ó. Foi explicando ponto por ponto do seu vídeo. Pegou o Nando Moura, dobrou bem dobradinho assim, ó. Fez desse jeito com o Nando Moura. Fez isso com o Nando Moura. E aí botou no bolso. Não tem bolso aqui, mas faz de conta que tem um bolso. É isso aí, gente. Tem vídeo aqui todo dia. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Dá joinha, passa pra frente, compartilha. É muito importante. Tá? Beijo a todos e até o próximo Acorda Brasil. Tchau, pessoal.